dia, 6 horas em ponto, segunda-feira começando agora, uma semana inteira pela frente, que seja muito iluminada e abençoada para todos nós, viu? Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gaviria, bom dia ao Kleber, bom dia ao nosso querido telespectador, uma excelente semana a todos. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana, bom dia, Haroldo, bom dia a você que nos honra todos os dias com a sua audiência, hoje 9 de agosto de 2021. Que Deus nos dê sabedoria. Amém, que não seja um mês do desgosto, né? Muito pelo contrário, que seja um mês maravilhoso aqui. O mês já começou na semana passada, mas existe essa, não vou dizer, né, que seja apenas superstição, mas são fatos históricos, né, que começaram até com os portugueses. Mas vamos que vamos, gente, estamos vivendo uma nova realidade, o momento é de muita fé e muito trabalho, viu? Vamos então dar aquela olhadinha no trânsito para ver como está aí o movimento nas principais avenidas daqui de Cuiabá. Nós temos 42 câmeras da CEMOB e nesse momento a Avenida do CPA. Que imagem linda, mas ao fundo ali um pouquinho nebulosa, eu diria, branquinha ali no fundo, né? Não sei se tem fumaça, se é um pouquinho de neblina, acho que não, porque tá quente, né? Verãozão mesmo. Dizem por aí que a temperatura pode cair, mas no momento não. A gente está com uma Cuiabá aquecendo Cuiabá, aquela temperatura na casa dos 30, 37 graus. Movimento muito tranquilo aí no momento. Na Avenida do CPA, segue com muita fluidez e essa imagem é muito bonita. E um ponto mais moderno, né, com vegetação, que poderia ter muito mais, né? Olha que espaço, gente, incrível ali no canteiro, né, central, para poder aumentar a arborização. Agora, a Avenida Miguel Sutil, com a trincheira do Santa Isabel, confesso que hoje o movimento já é um pouquinho maior. Em alguns dias aqui, esse trecho parecia uma cidade fantasma, sem movimento nenhum a cidade, aí começando a ter vida nesta segunda-feira, 6 horas e 2 minutinhos. Você que vai trabalhar, um bom trabalho para você, segue com Deus, viu? E com muita fé, porque, olha, é importante. Eu diria que não pode faltar de jeito nenhum. Uma travadinha só bem rápida aí nas câmeras da CEMOB. Um outro trecho aí movimentado também da Miguel Sutil, nos dois sentidos. O amanhecer de Cuiabá, os faróis ainda acesos, né? É importante nesse horário justamente porque algumas partes ainda um pouquinho mais escuro, o motorista ainda acordando, né? Aí a gente sempre aqui, meu pai, até quando vamos cobrar da Secretaria de Mobilidade Urbana um reforço na sinalização? Vou até já pedir aqui para a nossa produção, vamos colocar aí, pedir uma nota, né? Por que não está acontecendo o reforço na sinalização? É um trabalho que tem que ser permanente, a gente tem que realmente ter um trânsito muito bem seguro, com uma visibilidade perfeita, porque a cidade não é só para quem mora nela, né? Tem muitas pessoas de fora que vêm a Cuiabá e ficam aí meio perdidas, né? Em relação à falta de sinalização. Mas aí segue com muita tranquilidade o trânsito nesse horário, em todos os sentidos, um ponto também bastante moderno de Cuiabá. Agora, em outro lado da cidade, a Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima, também conhecida como a Estrada do Moinho. Aí também um movimentozinho um pouco mais leve, mas já com movimento do dia nascendo. Olha que imagem linda, Cuiabá ao fundo, né? Muito bonita essa imagem de fato. Mostra uma grande parte de Cuiabá, a vegetação. Ali, acredito eu, professora Kleber Lima, que seja uma parte da cidade mais arborizada no momento, porque aqui na região nós temos o Parque Mãe Bonifácia, mas ali tem toda aquela parte do Rio Cuiabá, do córrego Cochipó, também, né? Do Cochipó. Rio Cochipó, né? Ali a temperatura é mais amena até por conta dessa cobertura vegetal. Ali você vê, os locais que tem mais vegetação, realmente a temperatura cai. Eu passo ali pelo Parque Mãe Bonifácio, por exemplo, naquela rotatória, Luciano, né? É impressionante como cai bastante a temperatura sim. ali. Aí, República do Líbano, também um trecho muito movimentado. Olha, gente, precisa elogiar, né? Um telespectador recentemente encaminhou aqui uma mensagem reclamando ali das condições da pista de trafegabilidade
3 dias depois, a prefeitura lá, viu, readequando a pista. E agora a gente parou aqui de receber reclamação. E por isso que eu digo, é sempre muito importante a sua participação aqui no programa, porque a sua mensagem é lida, tá? Então já fica a dica aí, ó, nosso telefone na tela para você mandar a sua mensagem, abrir aquele bate-papo e também mandar aí a sua cobrança, a sua queixa, que a gente vai atrás, viu? Agora, Avenida Miguel Sutil, bem pertinho ali do centro de eventos, logo, logo aí, um viaduto Kleber Lima. Assim cessesse, Luciana. Né, o trecho favorito do Kleber. E ali do ciclo militar vai ser o viaduto do professor Haroldo. Existe promessa para isso, Vou escolher um né? para mim também, viu? Vou escolher um viaduto para mim também, viu? Ai, mas eu amo essa parte da cidade, viu? É muito bonita, muito moderna, merece de fato mais intervenções para melhorar cada vez mais a mobilidade urbana daqui da capital. Tá bom de imagem já? Já demos aí, né, para ver que você pode seguir aí com muita tranquilidade, que vai chegar ao destino numa boa, tá? No teu horário aí desejado, você sair cedinho de casa, né? Mas vamos que vamos, porque temos muitas notícias. Olha, eu vou te contar, viu? Tá um caldeirão político Cuiabá e Mato Grosso. Então eu vou começar chamando ao vivo o nosso repórter João Fernandes, que vai falar pra gente sobre algumas declarações do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Já temos aí o João para dizer pra gente inúmeras narrativas do prefeito, inclusive tem algum posicionamento do prefeito em relação ao presidente Jair Bolsonaro para falar sobre motociata, aqui é isso mesmo, João? Conta pra gente. Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa também, uma excelente e abençoada semana, né? Você falou agora há pouquinho que está quente mesmo, viu? 21 graus neste momento, e a temperatura hoje aqui no estado, na capital principalmente, deve chegar a 36 graus, então se prepare aí, se hidrate bastante, não esqueça, né, de levar aquela garrafinha de água, junto com o álcool em gel também, que não pode esquecer, né, e a máscara sempre no rosto. Mas, respondendo a sua pergunta, viemos aqui em frente à prefeitura para dizer que sim, viu, que o prefeito Emanuel Pinheiro, ele declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro, porque todo mundo sabe, muita gente sabe, que já foi falado, inclusive, aqui no A Notícia de Frente, da vinda do presidente Jair Bolsonaro nesse mês aqui ao estado. E o prefeito Emanuel Pinheiro, ele disse que vai apoiar sim, né? Ele foi procurado por alguns organizadores desse evento, dessa motociata, e ele disse que vai apoiar, né? Disse que vai ajudar nessa organização e falou também que tem um diálogo positivo com o governo federal e que, inclusive, ele foi convidado, na verdade, para poder organizar esse ato aqui em Cuiabá. Abre aspas, andar de moto eu não sei. Acho que nem sei andar de moto, mas posso receber o presidente e dar toda a condição de hospitalidade, de segurança e também de boa recepção. Boa hospitalidade cuiabana. Isso é um dever nosso. E palavras, fecha aspas, palavras do prefeito Emanuel Pinheiro, que afirmou não saber andar de moto, mas disse que vai receber sim o presidente aqui, né, vai dar toda a hospitalidade. Inclusive, viu, Luciana, para quem está em casa também, a gente tem até um trecho aí, uma fala do prefeito Emanuel Pinheiro, ele falou isso na sexta-feira, né, depois que foi procurado pela organização aí da vinda do presidente aqui ao estado para essa motociata. Isso deve acontecer ainda esse mês, tá bom, gente? Então, na sexta-feira, o Emanuel Pinheiro falou isso, a gente tem um trecho, né, dessa fala dele, tem um vídeo e a gente vai rodar agora para você ver aí em casa. Eles querem fazer a motociata organizada pela Prefeitura de Cuiabá e orientado pelo próprio presidente da República, que pediu que fosse com os prefeitos, que os prefeitos têm tido uma postura de maior zelo, certo? E de maior responsabilidade em todo esse processo. Volta. Beleza. Ok, tá aí então, né? Estão aí as palavras do prefeito Emanuel Pinheiro falando desse apoio, né? Na organização desse evento. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro ele tem feito essa motociata em várias partes
do país, em várias partes do Brasil, e agora fica então essa expectativa do presidente vir para cá e mobilizar todo mundo. A gente vê que quando ele faz a motociata, acaba arrastando uma multidão. Ainda não tem data, viu, Luciana? Ainda não tem data. Me perguntaram aqui quando que o presidente vem para cá. Esse mês. Ainda não tem uma data certa, mas o fato é que a organização já está trabalhando para isso. Desde o mês passado, inclusive, que eu recebi uma informação, né, com exclusividade, dizendo dessa vinda do presidente para cá, né, nesse mês agora. Portanto, em agosto, Jair Bolsonaro virá para cá, né? A expectativa é que essa motociata aconteça aqui na capital e também em Rondonópolis. Mas isso tudo vai ser, né, confirmado pela organização que o próprio prefeito Emanuel Pinheiro disse que vai participar e vai ajudar também. Ainda sem data, viu, Luciana? A vinda do presidente para cá. Volto contigo, daqui a pouco eu retorno para poder falar dos números da Covid-19 nesse final de semana, nas últimas 24 horas e também os dados totais. Eu volto já já, Luciana. Ok, João, obrigada pelas informações. Bem, então já vimos aí que o prefeito da capital deve pegar carona com alguém, né? Diz que não sabe dirigir moto, mas eu estou aqui brincando, né? Essa carona aí, possivelmente, será que tem possibilidade de acontecer com Mauro Mendes? Porque o governador também disse que vai apoiar, né, o evento aqui, a vinda do presidente Jair Bolsonaro. Não sei será que seria possível o Kleber Lima uma carona aí com Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro. Eu sei que é difícil, né? Estou brincando aqui, mas é porque tanto o governador nesse momento e o prefeito já estão dando apoio aí para o presidente, em busca de apoio, já começa aí a definir, né, toda essa questão política das eleições 2022, os dois pedindo apoio ao presidente, oferecendo apoio, mas na realidade a gente sabe que é mais pedindo apoio, talvez? Olha, Luciana, a visita de um presidente da República a um estado, a um município, é sempre uma situação que deve exigir dos governantes locais a máxima deferência possível. Afinal de contas, é a autoridade máxima do país, seja qual for o propósito da visita. Se é uma atividade política, se é uma agenda oficial, se é lazer. Nós já recebemos aqui presidentes de outros países, né? Tem que já até deram o Roosevelt, né? Nós temos um rio aqui que chama Roosevelt, que é em homenagem a um dos presidentes americanos que veio visitar essa região do Brasil. Então é sempre uma situação que existe uma liturgia do cargo. Sobre a data, o que tem se eu ouvi falando aí no final de semana seria 28 de agosto. Vejo assim, não sei quem são os organizadores, porque está confuso isso. Eu li ontem que o deputado Medeiros quer levar essa atividade, essa motociata para Rondonópolis, né? Porque é a base dele. Ele é uma pessoa muito ligada ao presidente. E é evidente que se ele vier a Cuiabá, tanto o prefeito da capital como o governador terão que recepcioná-lo. Isso faz parte da liturgia do cargo. Eu penso que o presidente seria mais bem-vindo se viesse a Mato Grosso anunciar alguma ação pública, uma obra de relevância ou investimentos de relevância que fossem mais do interesse do conjunto da sociedade mato-grossense ou brasileira. Não é o caso, né? Até agora, pelo que eu sei, é apenas a atividade política, que é essa motociata, que eu nem consigo direito entender qual o propósito. Será que é para continuar falando mal do judiciário? Será que o presidente ainda vai insistir até o final do mês nessa atitude irresponsável de desafiar as instituições, de questionar a legitimidade de um poder, né, que é o poder judiciário, e não questiona apenas figuras, membros do judiciário. Hoje o que ele estabeleceu um confronto com todo o poder judiciário, e todo o poder judiciário reage a isso, exigindo respeito à Constituição. Então, assim, que seja bem-vindo, mas que possa trazer na bagagem algo que seja do interesse público e da sociedade. Professor Haroldo, o senhor daria carona para o prefeito, já que o senhor é um ótimo piloto aí, daria carona na motociata? Não tem garupeira. Infelizmente não tem garupeira. A motociata é um instrumento, acredito eu, de marketing pelo próprio governo federal, pelo Jair Bolsonaro.
Ele descobriu isso, né? Que com isso ele ganha muita popularidade, até porque os memes são compartilhados assim, né, aos montes nas redes sociais, considerando que ele não tem boa parte da cobertura desses eventos por parte da grande mídia. Ele descobre esse caminho para poder realmente manter a sua popularidade e tem dado certo. Tem dado certo. Realmente o João, nosso jornalista, foi feliz nessa colocação dele, que reúne multidões e reúne multidões mesmo, né? Pessoas que estão comprometidas, sobretudo, com o mesmo alinhamento de pensamento por parte do governo federal e com os compromissos que o presidente Jair Bolsonaro sempre teve com boa parte da população, né? Nesses eventos, outras figuras acabam discursando, acabam inflamando, né, e reforçando os princípios basilares desta gestão do governo federal, né, e já de certa forma fazendo campanha para 2022. Teremos cada vez mais motociatas, né, e com isso o presidente Jair Bolsonaro vai conseguindo aliados, vai conseguindo trazer e reunir o maior número de pessoas que têm grande popularidade no país, alguns partidos principalmente, para que realmente 2022 possa acontecer de forma plena. Estão em plena campanha, né? Da mesma forma que aqui no estado do Mato Grosso, tanto o prefeito Emanuel Pinheiro quanto o Mauro Mendes já declararam, né, apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Um recente apoio bastante importante é o apoio do DEM. No Brasil todo, a ACM Neto, principalmente na Bahia, né, já declarou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Em contrapartida, o presidente o apoiará ao governo da Bahia. E ele vem construindo isso, né, politicamente, para que em 2022 ele possa ter êxito mais uma vez sendo reeleito presidente da República. Olha só, para falar desse assunto, tem muita coisa para a gente falar, mas para a gente encerrar o assunto da motociata, que já chegaram inúmeras mensagens aqui, vou fazer uma pergunta para o Kleber e depois até para o professor. Kleber, diante da tua avaliação, então o que você quis dizer a grosso modo em relação às motociatas é o fato de que o presidente Jair Bolsonaro estaria correndo atrás das borboletas porque não cuidou do jardim dele? Ou seja, existe aí um Brasil dividido, muitas queixas em relação à condução desse gestor na pandemia. Eu vou falar da pandemia porque é o caso mais emblemático no momento. Ele foi muito criticado pela questão das vacinas, desse atraso, da postura dele. A motociata, então, pelo que você desenhou, seria isso, está correndo atrás das borboletas. Você disse o seguinte: olha, eu preferia que o presidente viesse aqui para trazer obras, para trazer investimentos, para anunciar algo importante, não apenas para reforçar a imagem dele perante os eleitores. É isso que você quis dizer, Kleber Lima? Ele copia o presidente Lula, né? O presidente Lula tinha as caravanas da cidadania que ele percorria o país, ativando a sua base de sustentação, né? Mato Grosso, inclusive, é um dos estados que tem uma das maiores adesões aí ao chamado bolsonarismo. É uma característica do estado. O nosso voto aqui é conservador, tanto assim que o PT nunca, jamais ganhou aqui nas eleições presidenciais, e nem no primeiro, nem no segundo turno, nem com Lula, nem com Dilma, nem com Haddad. Jamais, nunca. E nem o PT nunca ganhou a prefeitura de Cuiabá e nunca ganhou o governo do estado. Já esteve em palanques vitoriosos, né? Em coligações vitoriosas. Inclusive o PT aqui apoiou, no segundo turno do ano passado, o prefeito Emanuel Pinheiro. E também já apoiou o Silval, já apoiou, foi apoiado. O Lúdio já chegou ao segundo turno na eleição aqui de prefeito, mas não levou, na hora H não leva. Então é uma atividade, uma agenda política, né? Assim, é natural isso. O presidente esteve aqui ano passado inaugurando em Mato Grosso, uma grande indústria de biodiesel, lá a partir, acho que de outros materiais, lá em Sorriso, Sinop, ali naquela região, né? Então é um acontecimento, sem dúvida, a vinda do presidente em qualquer lugar, como eu já disse. O que eu disse foi que eu espero ainda que possa agregar alguma qualidade, né, algum ganho real para a sociedade e não apenas ficar fazendo jogada política.
Professor Haroldo, o senhor já tem um posicionamento contrário em relação a isso? Basta Em a relação motociata, o fato de que o presidente, durante as motociatas, nem sempre ele tem algo atrelado, nem sempre ele tem algum tipo de obra, algum tipo de anúncio importante, é apenas um reforço da imagem dele para agregar aqueles eleitores que já o conduziram ao cargo e ele está pedindo novamente essa recondução. O senhor acredita que seja um fato muito positivo, essa postura do presidente agrega de fato para a imagem dele? Olha, eu particularmente acho, primeiro que todos os candidatos, todos os presidentes, né, que de certa forma se colocaram como pré-candidatos novamente a uma reeleição, se comportaram dessa forma, né, indo, viajando, capitaneando, né, trilhando em determinados estados para poder não necessariamente entregar obras. Claro que o ideal seria entregar obras, né, fazer um remanejamento de recursos federais para o Estado, dar soluções importantes, por exemplo, por caso do VLT, por exemplo, aqui em Cuiabá, que é algo grave, né, e não se tem um posicionamento do governo federal, enfim, coisas ligadas à saúde, educação, segurança seria o ideal. Mas essa é uma caravana, essa é uma prática do governo federal, é um instrumento que ele está utilizando exatamente para poder costurar a sua campanha política para 2022, deixando bem claro que todos fizeram exatamente isso, né? Eu não vejo problema nenhum nesse tipo de comportamento. O que me incomoda, de certa forma, muito mais, né, é esse comportamento belicoso, né, por parte do presidente da República. Isso me incomoda, inclinado à guerra, né, se portando muitas vezes como um pitbull, mas eu entendo que ele foi eleito exatamente para isso. Ele foi eleito para fazer esse enfrentamento contra a corrupção. A população brasileira não elegeu o presidente Jair Bolsonaro para ser um cachorro daquele que passa a mão na cabeça dele e está tudo certo. Não. Ele foi eleito exatamente para fazer o enfrentamento que ele faz hoje, né? Como um pitbull, porque ele é inclinado à guerra mesmo. É por isso que ele é belicoso, ele é inclinado à guerra, né? Ele está enfrentando instituições viciosas há muito tempo, né? Tanto é que toda essa desestabilização, essa situação desconfortável com instituições que, a meu ver, perderam ao longo de alguns anos, né, o seu poder moral, né, ele está tentando mostrar exatamente onde é que está o problema. Então, isso vai persistir. O que é ruim para o país, é ruim para os brasileiros, e eu espero que uma hora ou outra a gente consiga alguém um pouco mais estadista, né, ou alguém que realmente quebre esse sistema vicioso de instituições que não dão exemplo de absolutamente nada. O senhor disse que ele, de fato, foi eleito, né, para poder confrontar os poderes, mas uma reforma à Constituição, eu nunca vi o presidente pedindo. Será que faltou isso para ele? Ao invés, professor, por exemplo, o presidente, de um lado, ele ganha críticas e também ganha aí, né, um legado popular muito grande quando ele realmente inflama a crise com o STF, por exemplo. Mas não teria sido mais corajoso, mais necessário talvez, ele levantar a bandeira de reforma à Constituição, porque nós sabemos que existe uma corrupção sistêmica, endêmica, como o senhor mesmo disse. Sindrômica, né? Sindrômica, como o senhor defende, né? Mas uma reforma à Constituição não ficou esquecida da parte do presidente? Eu acho que isso, independente do presidente Jair Bolsonaro, outros governos já deviam ter tratado isso há muito tempo. A Constituição de 88 ela foi uma Constituição formada, né, construída sobretudo em prol de alguns interesses políticos à época. Eu penso dessa forma, né? Então, muitas emendas ainda continuam sendo necessárias, mas não cabe especificamente, isso é muito importante, né? Até porque os poderes têm competências distintas, né? Competências distintas. Não cabe só ao presidente Jair Bolsonaro, cabe principalmente ao Congresso Nacional. Temos agora essa questão do voto auditável, né, que certamente o presidente da Câmara vai apresentar na terça-feira para sacramentar essa coisa toda. Provavelmente não será aprovado, mas essa é uma decisão do Congresso, é o Congresso que tem que decidir, está na mão dos congressistas. Ah, mas eu sou contra, então pressione o seu representante, pressione o seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu deputado federal, o seu senador, né, para que isso realmente aconteça do jeito que você quer. Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? Quando você atravessa competências, né, como nós estamos vendo hoje, um poder, que é o Supremo Tribunal Federal, que está ali apenas para processar e julgar, essa é a função dele, né? Querendo legislar, ser um parlamento, né? E aí realmente fica difícil você entender e, de certa forma, respeitar como deveria ser respeitado instituições como essa.
Luciana, hoje é 9 de agosto, a gente comemora ou se registra, né, 47 anos da renúncia do presidente americano Richard Nixon. Ele renunciou dia 9 de agosto de 1974, num caso conhecido no mundo inteiro como Watergate, ou Watergate, porque ele foi a primeira renúncia de um presidente americano. 47 anos. 47 anos. Foi em 74, aqui tem uma troca do 7 e do 4 aí, né? 47 anos. Esse é um evento político importante, simbólico, para a gente, no Brasil, entender hoje um pouco desse relacionamento entre os poderes. Havia uma investigação sobre um atentado à sede do Partido Democrata, uma tentativa de plantar ali escutas, né, e obter documentos sigilosos. O Partido Democrata era adversário do Partido Republicano, o partido do presidente. E uma dupla de jornalistas, eu acho isso muito legal, tem um filme chamado Todos os Homens do Presidente, que quem tiver interesse em conhecer a história pode ver esse filme, estrelado pelo Dustin Hoffman, um filme sensacional, de cunho histórico, né? E essa dupla de jornalistas do Washington Post investiga e consegue ligar aquele atentado, as pessoas que fizeram aquele atentado, ao presidente da República. O presidente, no primeiro momento, nega, se recusa a fornecer documentos e a situação vai parar na Suprema Corte Americana. É o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos que decide que o presidente é obrigado a entregar os documentos, e os documentos confirmam a ligação dele com aquele escândalo. Não foi um crime de lesa pátria, não teve propinoduto, não foi um grande esquema de corrupção, foi um crime de pequena proporção, mas que foi combatido, porque a sociedade americana é mais exigente em relação a isso, a cultura deles é mais exigente, e o presidente, para não ser impeachmentado, acabou renunciando. Então a gente vê o funcionamento das instituições, o poder executivo no seu lugar, o poder judiciário no seu lugar, o poder legislativo no seu lugar, a imprensa no seu lugar, fazendo o seu papel, e não foi à toa que a imprensa ganhou essa dimensão de quarto poder nas democracias ocidentais, né? O respeito e o entendimento do papel de cada uma dessas instituições são valores assim fundamentais para a manutenção da democracia. Ótimo, olha só, gente, chegou o momento de eu ler a sua mensagem, são muitas aqui, separei praticamente quase todas em relação a esse assunto, viu? Presidente Jair Bolsonaro, vamos lá. Bom dia, o senhor Jair Bolsonaro só está preocupado em fazer barulho, motociata, ainda estamos em pandemia, mas este senhor não está preocupado com isto. Aprove a falta de direcionamento, enfrentamento ao caos na nossa saúde pública. Milhares de vidas perdidas. O Kleber foi muito feliz em seu comentário. O presidente terá que vir trazer algo de bom para a sociedade e não fazer politicagem e pregar o desrespeito às instituições. Ridículo isso. Bom dia, bancada. É uma vergonha esse presidente só saber fazer isso. É a cara do seu quintal. Veja o Rio, o pior estado da federação. Tem tudo que não presta, apesar de ser maravilhoso. É o Orlando Messias. Obrigado, Orlando. Lá de Pedra Preta, hein? Bom dia aí para a população de Pedra Preta. O presidente pegou carona na inauguração da empresa em Sinop, a Impasa, obra privada que não dependeu dele em nada. É o Sebastião, lá de Cuiabá. Bom dia, bancada. Que acompanha essa motociata, campanha extemporânea, e quando fala são lunáticos. Adolfo, lá do CPA. Kleber Lima, o presidente já faz muito por Mato Grosso, só por não permitir a esquerda no comando do Brasil. Parabéns, professor Haroldo, pela fala. É o José de Tangará da Serra. Olha lá, a audiência também lá em Tangará. Bom dia e um abraço, hein? Bom dia, bancada. A Notícia de Frente é meu programa preferido todas as manhãs antes de sair para o trabalho. Sou Maria Inês, servidora do Sistema Socioeducativo da CESP. Ô, querida, bom dia para você. Obrigada pelo carinho, viu? Continue conosco. Apoio de nosso prefeito mostra que sairá de nosso bolso a motociata, fazendo uso de nossos recursos para custear sua campanha. A visita de um presidente à nossa cidade será custeada por quem? Bom dia, bancada. Motociata, campanha extemporânea, e quando que Bolsonaro vai começar a trabalhar, hein?
É o Adolfo, lá do CPA. Bom, algumas mensagens, nosso telefone continua aí. E se você não concorda com as mensagens, mande a sua aqui, viu? Sempre vai ter espaço para que a gente possa mostrar a sua avaliação. E ainda falando sobre o prefeito da capital, tem outras declarações dele, viu? Até porque o prefeito Emanuel Pinheiro tem também o que dizer em relação aos 3 secretários dele, já que o senador Marcos Rogério, do DEM, quer sim, viu? Já apresentou requerimentos para que os secretários afastados prestem esclarecimentos à CPI do Senado, mas o prefeito quer incluir uma 4ª pessoa aí. Sabe quem é? Não sabe ainda? Então roda aí que você vai saber agora. Independente dessa relação ser comprovada ou não, se vai efetivar ou não, são graves sim, são sérias as denúncias de direcionamento, não houve denúncia de desvio de dinheiro público, não houve denúncia de superfaturamento, não houve denúncia de sobrepreço, não houve bloqueio de contas, não houve prisão, mas há uma denúncia grave de direcionamento, de um suposto cartel. Se apure, se apure. Eu sou o maior interessado em esclarecer tudo isso, terá todo o meu apoio e minha colaboração. Se porventura descobrir responsabilidade, que os responsáveis paguem no rigor da lei. Se querem convocar a CPI, deve convocar e deve ir à CPI, se a CPI assim o decidir. Foge a minha alçada. Agora, que o primeiro a sentar no banco da CPI deve ser o secretário da Casa Civil, você não acha que é grave? É gravíssimo, gente, é gravíssimo. Nós estamos diante da maior crise sanitária da história. E esses desalmados se reúnem às escondidas, para negociar vacina, a uma suposta propina de $1. Isso não foi falado por mim, não. Isso está na perícia do celular, na perícia que a Polícia Federal fez e está fazendo no celular do maior alvo da CPI do Covid, o intermediário chamado Dominguete, se não me engano, é o nome dele. Se isso não for grave, não existe mais gravidade, certo, na administração pública no nosso país. A CPI deve, por dever de ofício, convocar o secretário-chefe da Casa Civil. Ele deve explicações à sociedade. Bom, gente, vimos aí então o prefeito falou mais sobre o secretário-chefe da Casa Civil do que dos próprios secretários, né? Mas ele disse que realmente precisa ser apurado para que todos os questionamentos sejam respondidos e possa aí passar a limpo todos os fatos pertinentes à Secretaria de Saúde. E falando aí dessa guerra entre os 2 gestores, né, Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, tem até algo que eu gostaria de avaliar com o senhor professor e contigo, Kleber. Está aqui até numa parte do jornal A Gazeta, é que a vereadora Edna quer propor aí uma conciliação entre os 2 gestores, gente, procurou até mesmo o Tribunal de Justiça. Professor Haroldo quer colocar frente a frente os 2 gestores para que haja um entendimento. Dá para acreditar nisso? Será que a paz será selada na Justiça? Eduardo Botelho quis fazer isso, né? Outros parlamentares próximos também gostariam muito e tentaram, de certa forma, essa harmonia, né? entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas eu já disse por várias vezes, inclusive por questões de horóscopo, não vão bater nunca. São 2 arianos, né? Que primam pelo desafio, não gostam, não vão abandonar o debate, não vão abandonar essa guerra nunca. E sempre que tiver a oportunidade de desconstruir um ao outro, o farão, não tenho dúvida disso, né? Você vê que nessa fala do atual prefeito Emanuel Pinheiro, com relação à questão de secretários afastados, o que é que ele faz? Ele não responde, ele desvia, ele serpenteia, né, em cima de uma retórica fácil, leve, né? E faz com que as pessoas prestem atenção mais nos ataques que ele faz ao governo do estado de Mato Grosso do que necessariamente responder aquilo que foi perguntado. Essa é uma técnica muito bem utilizada por ele e muitos outros políticos no Brasil, né? Mas é isso, Luciana, eu acho muito difícil dar liga, principalmente agora que nós estamos chegando próximo de 2022 e a campanha está escancarada. Um vai continuar desconstruindo o outro nesse processo eleitoral. Kleber Lima, é de verdade esse bilhete, Kleber Lima? SDS, né? Só Deus sabe. Eu até fui verificar agora no currículo da vereadora Edna, lá na Câmara, fica disponível lá, se ela é da área jurídica, que ela tem recorrido muito ao judiciário para
na sua militância, né? Ela foi uma das signatárias aí de um processo judicial que está ainda em análise contra a LDO do município, lembra? Ela foi recorrer lá e até conversei com alguns vereadores lá, acho que isso é mais fruto da inexperiência mesmo, pelo que eu apurei junto aos vereadores mais antigos, mais experientes. Não é sustentável que tenha havido atropelamento do rito na aprovação da LDO. E agora, recorrer ao judiciário talvez seja um factoide, né, que ela inteligentemente coloca, porque eu acho que está valendo tudo. Tentativa de conciliação judicial, pai de santo, despacho, oferenda a Iemanjá, o que for para poder tentar selar a paz entre o Mauro Mendes e o Emanuel Pinheiro, porque essa briga já deu, né? E ela prejudica tanto Cuiabá como Mato Grosso. Acho que já falamos disso aqui algumas vezes. Não é papel de executivo fazer oposição. A oposição ela é mais legítima e necessária no parlamento, como mecanismo de controle, né? Lembrando dos antigos Césares, né? Antigos que tinham ali um escravo, quando eles voltavam da guerra, para ficar puxando a veste dele, para lembrá-los que eles eram seres viventes, que não eram Deus, né? Sois homem, não sois Deus. Então, a gente está precisando que os nossos políticos hoje entendam que eles são homens, são governantes, que eles têm deveres e que eles deveriam mais se colaborar mutuamente para o bem do interesse comum, né? Mas eu acho válida o factoide da Edna, que pelo menos chama atenção. É uma maneira divertida aí de encarar a briga dos dois, né? Olha só, gente, eu gostei do factoide aí, porque a gente comentou aqui, é a pura verdade, mas não deixa de ser hilário, né? Diante de todo o contexto, todos os fatos. É isso? Quer falar alguma coisa? Como diria o William Gomes, são coisas que acontecem, mas que não deveriam acontecer. Tá certo. Olha só, gente, vamos para um rápido intervalo. Eu, se fosse você, continuaria, viu? Porque, olha só, tem pedido de CPI, sabe contra quem? Governador Mauro Mendes. Pois é. Fique conosco, viu? Daqui a pouquinho voltamos.